Bom dia, galera, sejam bem-vindos, queridos, queridas, tá? Hoje nós iremos falar de um assunto muito bacana, um assunto extremamente importante para essa caminhada dentro do vestibular. A gente está dando sequência aí no nosso curso de genética. Nós já fizemos dentro desse curso a parte de conceitos básicos. Nós dividimos a genética em dois pontos. A gente dividiu a genética clássica e na genética moderna. Só para relembrar, a genética clássica é aquela genética que envolve o Gregor Mendel, tido como o pai da genética. O Mendel ele é responsável por uma área da genética que fala basicamente sobre a hereditariedade, ou seja, como uma característica ela vai sendo repassada para os descendentes. Então o Mendel trabalha com essa fórmula e muito voltado para questões matemáticas, probabilidade. Só para relembrar, Mendel não sabia nada da genética, como gene, cromossomo, alelo, todos esses conceitos. Quando vocês ouvirem esses conceitos, saibam, esses conceitos são dentro de genética moderna. E a moderna, ela já trabalha com a questão de alelos, cromossomos, vai ter como principais nomes ali, ó, a questão dos caras que foram responsáveis por determinar como é a molécula de DNA, a estrutura do DNA, Watson e Crick. Esses caras eles foram responsáveis por descrever a molécula de DNA e isso acabou resultando para esses pesquisadores um prêmio Nobel de Medicina, ok? Hoje, dando sequência, já que a gente já falou sobre conceitos básicos, nós já fechamos também a parte de primeira lei de Mendel. A gente vai dar sequência nessa parte de primeira lei de Mendel. E aí, filhão, te prepara porque hoje nós estaremos falando sobre exceções da primeira lei de Mendel. E para falar de exceções, ó, eu quero trazer para vocês essa situação aqui. Tá? Será que é possível uma pessoa nascer com olhos de cores diferentes? Será que isso aqui é uma imagem fake da internet? Esse processo aqui, esse fenômeno aqui genético é chamado de heterocromia. Na heterocromia, o indivíduo ele acaba nascendo com olhos diferentes. E aí eu vou te mostrar uma coisa interessante, ó, porque não vai acontecer somente com seres humanos. Isso pode acontecer também com outros animais. Eles podem nascer com olhos diferentes. Tá? De novo, o nome desse fenômeno é heterocromia. Hetero quer dizer diferente, cromia quer dizer cor. A gente vai entender o porquê que isso acontece, porquê que o fenômeno de heterocromia ele acontece. Nós falamos, e aí para relembrar esse processo, nós falamos sobre a questão, sobre a primeira lei de Mendel. Primeira lei, vou botar um pouquinho maior. Primeira lei de Mendel. Primeira lei de Mendel. Fernando, o que é essa primeira lei de Mendel ela traz? A primeira lei de Mendel, que foi o experimento que ele fez com ervilhas, para você que perdeu essa aula, tem essa aula lá na nossa sala de aula Google, no Classroom, pode estar acessando lá, tem todo um vídeo explicando a primeira lei de Mendel. O que ela traz como principal características? Ela traz a proporção fenotípica e a proporção genotípica. Tá? Proporção fenotípica, o que é fenótipo? É a característica se manifestando. Então, ó, Fernando tem 1,92 m, tem a coloração da pele escura, cabelo crespo. Essas características que se expressam, elas são chamadas de fenótipo. Ok? É o fenótipo. Para relembrar o que é fenótipo, o fenótipo são ações dos genes, ou seja, do genótipo, dos genes, mais a questão ambiental, mais o ambiente. Então eu vou ter ações dos genes mais o ambiente. Isso é o fenótipo, é a característica se manifestando. Quanto foi lá da primeira lei de Mendel? Na primeira lei de Mendel foi 3:1. A cada 4 plantas que eram geradas, a característica do fenótipo, que era a cor que estava sendo analisada, a cada 4 que eram geradas, 3 eram amarelas e uma era verde. No caso da probabilidade ou da proporção genotípica, essa proporção ficou de 1 para 2 para 1.
Fernando, eu não lembro como e por que ficou 1:2:1. Lembra? Ele fez um cruzamento lá na primeira lei de heterozigotos. Ele fez um cruzamento de heterozigotos. E dentro desse cruzamento de heterozigotos, ó, dá chuveirada, né? Dá chuveirada aqui, ó. Cruzamento. E aí você vai encontrar isso aqui, ó. Azão. 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo. Lembrando, galera, cuidado com alguns termos, como por exemplo heterozigotos. Em questões de tradicionais, eles podem colocar, por exemplo, a palavra híbrido. Eles podem botar o termo híbrido. Ou questões de segunda lei, eles podem chamar de híbrido. Então, muito cuidado com relação a isso aqui, ok? Fernando, como é que a proporção genotípica deu 1:2:1? Tá aqui, ó. Quantos homozigotos dominantes? 1. Quantos heterozigotos ou híbridos? 2. Quantos homozigotos recessivos? 1. Então a proporção genotípica era de 1:2:1. Isso na primeira lei de Mendel, né, galera? Hoje nós estaremos falando sobre a questão das exceções da primeira lei. E aí é um tema muito bacana, muito interessante, que a gente vai estar debatendo, porque eu tenho 3 tipos de exceções. Eu vou apagar aqui, vou estar apagando aqui, e aí a gente vai estar falando sobre essas exceções. Quem são essas exceções da primeira lei? Então aqui, ó, tema de hoje, exceções da primeira lei. Primeira lei de Mendel. Exceções da primeira lei de Mendel. O objetivo da aula é a gente identificar, saber quem são elas, quem são essas exceções e por que elas são consideradas exceções da primeira lei de Mendel. Então aí, ó, eu tenho 3 tipos. Quais são os tipos aí que eu tenho? Quais são os tipos que eu vou encontrar dentro dessas exceções? Eu vou ter a codominância, que é o primeiro que a gente vai estar falando aqui. Codominância. Fernando, o que seria essa codominância? Como é que eu caracterizo a codominância? Nós somos formados por um cromossomo da mãe, vem lá um cromossomo da mãe, vem lá o cromossomo do pai. É claro que isso no sentido figurado, né? A gente sabe que recebe 23 cromossomos da mãe e 23 do pai. A gente recebe um cromossomo materno ou paterno. Esses cromossomos, eles vão emparelhar. Eles vão acabar se emparelhando, do pai e da mãe, ok? E aí vai começar um processo no qual os genes vão exercer dominância ou eles vão exercer recessividade. Como é que funciona isso, Fernando? Nós recebemos a mesma carga de material genético, tanto do pai quanto da mãe. Embora tu possa estar afirmando nesse momento, não, Fernando, mas eu pareço muito mais que o meu pai. Eu tive uma carga genética maior do meu pai? Não. Você recebeu a mesma carga genética. O que acontece nesses processos, nesses casos, é que o material genético do teu pai pode ter exercido uma maior dominância com relação ao material genético da tua mãe. Então isso que acontece, processo de dominância e recessividade, ok? Então dentro desse processo a gente tem a codominância, que é quando o natural é que um domine o outro, né? Um exerça a dominância no outro, mas na codominância isso não acontece. Na codominância, os alelos, que são aqueles genes que estão na mesma posição do cromossomo, os dois acabam exercendo dominância. Então, o caso da senhorita, o caso desse gato, o caso da senhorita que eu acabei de mostrar para vocês com olhos diferentes, os dois se manifestaram como dominantes. Não ocorreu ali a recessividade. E aí, logicamente, eles vão se expressar. Eles se expressam no fenótipo, na característica que é visível. Então, na codominância, os dois alelos se manifestam em dominância. Não tem recessividade, queridos. Fernando, como é que isso acontece? Eu vou colocar primeiro aqui, ó.
Qual que é o conceito, né? Para deixar mais claro ainda para vocês. Qual que é o conceito, tá? Alelos que se manifestam em dominância, gerando um fenótipo intermediário. Ok? Então são fenótipos intermediários. Isso é muito comum com os animais. É só através da cor dos olhos, Fernando? Não, cara. Se tu tiver na tua casa, por exemplo, um cachorro de cor preta, uma cadela de cor branca, na hora que esses animais cruzarem, na hora que eles reproduzirem, tá? O que é esperado dentro desse processo? Que nasçam filhotes de coloração branca, de coloração preta, ou até mesmo filhotes preto e branco, né? Um fenótipo intermediário ali, uma característica intermediária. Isso é codominância, tá? Isso acontece com gado também. Algumas espécies, algumas raças, melhor dizendo, de gado podem apresentar isso também. Cruza lá um gado, um cavalo, por exemplo. Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês a questão de questão dos cavalos também, isso pode estar acontecendo. Eu tenho aqui um cavalo de coloração escura, tá? Tem uma égua branca. O que acontece aí na codominância? Os dois alelos se manifestam e aí vai nascer um novo indivíduo com a coloração, tá? Com um fenótipo intermediário, preto e branco. Então notem, não tem aí uma recessividade. Os dois se manifestam nesse caso, tá? Então, dentro desse processo, eu tenho essa característica. Fernando, vamos ver como é que funciona então. Eu falei aqui, ó, fenótipo intermediário, né? Fenótipo intermediário. Vamos saber como é que isso aqui acontece na prática. Como é que isso aqui vai ser gerado na prática. Então, fazendo o cruzamento, né? Então, codominância, de novo, alelos que se manifestam em dominância, gerando um fenótipo intermediário, que não tem a questão da recessividade. Então deixa eu mostrar aqui para vocês como isso vai ocorrer. Vou apagar aqui o conceito. E aí eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece, tá? Vou dar um exemplo aqui. Vou botar de azul. O exemplo que eu tenho, que eu vou ter, eu tenho um cavalo que é preto, né? Acabei de mostrar aí a foto para vocês, a imagem para vocês. Preto, cruzando com uma égua branca. Tá? Aqui os alelos para o macho, né? Vou colocar aqui, ó, o símbolozinho para o macho. Vou colocar aqui o símbolozinho para a fêmea. E aí vai ocorrer o cruzamento. Fernando, eu posso cruzar esse pezão com esse pezão? Não, cara, porque como é que tu vai contribuir com os dois? O macho, não tem como, né? Tem que fazer o cruzamento. Então, o que pode ser gerado essa aqui é a geração P, né? Geração parental, ou os puros. O que pode ser esperado na F1, que é a filial 1, são os filhos. Eu só posso ter na filial indivíduos que são, ou que serão, no caso, pezão, porque os pais, no caso o macho só pode contribuir com o P, a mãe só pode contribuir com o B. Logo o filhote, automaticamente ele vai ser o quê? Ele vai herdar um do pai, né? Um Pzão do pai e um Bzão da mãe. Ou seja, os indivíduos da F1, eles serão Pzão, Bzão. Agora, você aí, ó, aluno exato, tem que estar atento, tem que ser gabaritador. Então o que tu tem que fazer numa hora dessa? Tu tem que lembrar lá do que a gente falou na primeira lei de Mendel, tá? E aí tu vai lembrar que Mendel, na F1, ele faz um processo que nós chamamos de autofecundação ou retrocruzamento. Então ele vai cruzar esse Pzão, Bzão, tá? Essa galera que nasceu aqui na F1, todos entre si. Todos entre si. Então o cruzamento vai ficar dentro dessa proposta, vai ficar Pzão, Bzão, cruzando com Pzão, Pzão. Esse fica o cruzamento.
tá? Pzão, Bzão com Pzão, Bzão. Ele faz o que nós chamamos de retrocruzamento ou autofecundação. Retrocruzamento com autofecundação. E aí o que vai gerar? Vai fazer lá o chuveirinho de novo, né? Vai fazer o cruzamento normal. Esse com esse, vou botar aqui de vermelho. Esse com esse com esse, e a mesma coisa com B, ó. Retrocruzamento. E aí tu vai ter as proporções. Tu vai ter um Pzão, Pzão sendo gerado, Pzão, Pzão sendo gerado. Tu vai ter um Pzão, Bzão também sendo gerado, ó. Pzão, Bzão também sendo gerado. Aí tu vai pro B agora. Vai ter um BP, né? Aí eu vou só organizar, vou só colocar o P na frente para ficar organizadinho. Então, ó, vai ter um Pzão, Bzão sendo formado de novo e um Bzão, Bzão, né? Agora dá para entender por que isso aqui é uma exceção da primeira lei de Mendel. Olha só, esse Pzão, Pzão aqui, qual vai ser o fenótipo dele? Qual a cor desse indivíduo? Tá? Pzão, Pzão. Lembrando, Pzão, Pzão é preto. Então o filhote que vai ser gerado vai ser um preto. Tá? Então esse aqui, ó, vai ser um preto. Pzão, Bzão já vai ser um outro fenótipo. Ei, Pzão, Bzão na codominância vai gerar o quê? Um indivíduo malhado, né? O que eu acabei de mostrar para vocês lá, o cavalinho lá preto e branco, é assim que vai nascer malhado. Então esses dois aqui, ó, serão malhados. Então, preto e branco. Vou botar aqui, ó, preto, branco. Malhado de preto e branco, tá, gente? Não vai imaginar um cavalo bodybuilder aí não, tá? Pelo amor de Deus. E também a questão de um novo filhote, esse filhote Bzão, Bzão. Esse filhote Bzão, Bzão vai ser o quê? Vai ser um branco, né, filhão? Vai ser um branco. Logo, olha só como ficou, como ficaram, melhor dizendo, as proporções, tá? Se eu for falar de proporção fenotípica aqui, desse grupo, se eu for chegar e falar assim, ó, Fernando, me diz aí qual que é a proporção fenotípica e qual que é a proporção, no caso, vamos trabalhar aqui, qual que é a proporção fenotípica dessa situação aí. Aí tu vai me dizer, ó, se na primeira lei de Mendel, a cada 4 plantas que eram geradas, 3 eram amarelas e uma era verde, aqui já é diferente, filhão, ó, a cada 4 organismos gerados, um vai ser preto, bota bem aqui, um vai ser preto, 2 serão malhados, preto e branco, e um será branco. Logo, a proporção fenotípica, tá, é diferente, vai ser diferente da primeira lei. Por isso é que eu digo, por isso que eu reafirmo que isso aqui, ó, é uma exceção da primeira lei de Mendel. Tá? Então isso aqui vai ser uma exceção da primeira lei de Mendel. Então, de novo, conceito de codominância. Na codominância, os alelos, tá, que são aqueles genes que estão na mesma posição do cromossomo, ambos se manifestam em dominância. Não tem ali uma recessividade. Então se eu receber, meu pai tem o olho verde, minha mãe tem o olho azul, tá? Numa codominância, e eu adoraria que isso fosse comigo, nasceria com um olho de cor verde e outro de olho azul, tá? Então os dois se manifestam aí, os dois vão acabar se manifestando, e isso gera uma proporção fenotípica diferente, não é mais de 3:1, e sim de 1:2:1, beleza? Isso codominância, tá? Pensou que ia passar batido? Vamos fazer agora só um exercíciozinho para a gente reforçar esse conceito. Tá? Numa questão mais tradicional, isso é cobrado da seguinte forma. Quando o heterozigoto apresenta um fenótipo intermediário entre 2 homozigotos, dizemos que houve, vale ressaltar, fenótipo intermediário. Tá? Ou seja, os dois se manifestando ali. Logo, isso aí dentro de uma questão mais tradicional, isso vai estar voltado para a letra B
não dominância ou também fenômeno chamado de codominância, beleza? Então tem uma característica assim. Deixa eu ver, dentro desse processo, a gente vai para uma outra situação, e aí eu quero que vocês, já dentro dessa sequência didática, anotem aí a outra exceção da primeira lei, que é a dominância incompleta. Tá? Dentro desse processo aí de dominância incompleta, muitos alunos confundem codominância com dominância incompleta. E eu vou te explicar qual que é a diferença dos dois. Na codominância, eu tenho a formação de indivíduos com um fenótipo intermediário. O que é isso, Fernando? Fenótipo intermediário? Uma mistura, né, gente? Eu vou ter uma mistura, eu tenho lá um gatinho que é preto, uma gata que é branca, vai nascer filhote preto e branco. Vocês já devem ter visto isso, principalmente com vira-lata, né? Cachorro vira-lata é muito curioso, porque eles acabam herdando características paternas e maternas e se expressando, né? Então tá lá o cachorrinho que tem as patinhas pretas, parecem botinhas. É muito comum isso acontecer, ok? Na dominância incompleta, o processo é diferente. O que tem de diferente aí, Fernando? Eu vou ter, e aí eu vou usar como padrão aqui para explicar isso, uma coisa que os caras sempre usam nos livros didáticos, que é a questão de uma planta chamada de flor maravilha. Nome científico dela, Mirabile jalapa, também conhecida como flor maravilha. Tá? Por que eles escolhem, na maior parte das vezes, ela como exemplo, como fundamento teórico? Porque essas plantas elas acabam tendo uma variação de cor nas suas flores. Então tem Mirabilis que produz a cor branca, flor branca, tá aqui, e tem Mirabilis que acaba produzindo uma flor vermelha, flores vermelhas. Então eu tenho essa variação dentro da Mirabilis. O que é curioso nesse processo? O que é interessante nesse processo? Que quando eu cruzo a flor branca da Mirabilis, as plantas que produzem flor branca, com a variedade, com a variação vermelha, o que era de se esperar? Que nascessem ou brancas ou fossem formadas vermelhas na geração seguinte. Ou até mesmo, seguindo o passo aí da codominância, vermelha e branca. Mas o que acontece nesse processo aqui é que quando eu cruzo a branca com a vermelha, eu tenho a formação de um novo fenótipo, querido. Eu tenho um fenótipo cor-de-rosa sendo gerado. Então, eu não vou estar gerando aí só uma questão intermediária. Na dominância incompleta, e aí tu pode, tu que gosta de fazer teu mapinha mental, que é importante, seguir, saber onde começa a história, o meio dela e o fim, tá? Dessa história que eu estou te contando, tu vai botar aqui do lado, dominância incompleta, o Fernando falou, formação de um novo fenótipo. Então, na dominância incompleta, ocorre a formação de um novo fenótipo, ok? E aí o que acontece? Esse novo fenótipo vai ser a cor de rosa. Vai ser a planta que apresenta a flor cor de rosa. Então eu vou cruzar vermelho com branco e vai gerar plantas cor de rosa. Vamos aqui para o quadro para eu te mostrar como esse processo ele acontece. Tá? Bora aqui. Exceções da primeira lei de Mendel, ok? Fica atento aí, porque isso é importante. Então, dentro da dominância incompleta, eu vou ter os alelos se manifestando em dominância, alelos se manifestando em dominância e gerando gerando indivíduos, gerando um novo fenótipo. Lembrando, lá na codominância, não tem um novo fenótipo sendo gerado. Eu tenho um intermediário ali. Tá? Tem características paternas e maternas.
Aqui eu tenho a formação de um novo fenótipo. Fernando, como é que isso acontece? Vamos ver aqui na prática. Eu vou ter plantas, como eu coloquei no exemplo, brancas, lembrando, está se manifestando em dominância, né, gente? Bem aqui, ó, vou até grifar para vocês. Em dominância. Então, tenho brancas, Bzão, Bzão, e tenho vermelhas, Vzão, Vzão, ok? Vamos supor que, como eu estou falando aqui de planta, a materna aqui, a contribuição materna seria através de um óvulo, né? Seria através do óvulo, ou esfera no caso. E a paterna seria através do grão de pólen, né? A gente tem nas superiores a questão, aí tem flor, né? Então é uma angiosperma aí no caso. Então tem a contribuição do grão de pólen. E aí o que que acontece? Isso aqui é geração parental, né? Geração dos pais, né? Geração pura, parental. Fernando, como vai ser a F1, que é a filial 1? Aí, filhão, fica fácil, né? A mãe só poderia contribuir com o quê? Ela só pode contribuir com o B. O pai só pode contribuir com o quê? Com o V. Logo, essa F1, eu vou ter indivíduos que vão ter um Bzão e um Vzão. Vai ser o BV. Olha aí, ó. Bzão e Vzão. Na F1 vai ter um Bzão e um Vzão. Lembrando, o Bzão, Bzão é branco, Vzão, Vzão é vermelho. Esse BV vai ser o quê? Vai ser branco e vermelho? Ele vai ser cor de rosa. Então ele vai ser, ó, cor de rosa. Formação, e aí caracteriza o que eu estou afirmando para vocês. Eu vou ter aí, no caso, os dois se manifestando em dominância, gerando, ó, um novo fenótipo. E esse novo fenótipo é cor de rosa. Tá? O que Mendel faz lá no trabalho dele, que ficou tão evidente e que tornou o Mendel o pai da genética, mesmo sem saber o que é um gênio, o que é um cromossomo, o que é um alelo, sem ter esses conceitos da genética moderna? Ele simplesmente, através de cálculos matemáticos, o cara mandava muito bem na questão dos cálculos matemáticos, probabilidade, ele faz um retrocruzamento. Ele cruza todas essas BVs aí que nasceram na F1 entre si. Tá? E isso vai gerar o quê? Olha só o que gera, que legal. BV cruzando com BV, cruzando com BV, isso vai me gerar uma proporção o quê? Eu vou fazer aqui o cruzamento. Eu posso cruzar esse com esse, Fernando? Não, cara, não pode, porque é do mesmo indivíduo. Tu não vai, o mesmo indivíduo, ele não consegue contribuir com os dois alelos. Tá? Ele não consegue, ele tem que contribuir com um. Lembrando, quando eu for ter os meus filhos, eu vou contribuir com a metade da carga genética. São quantos cromossomos que temos nas nossas células? 46. Logo eu contribuo com 23. E a minha mulher contribui com os outros 23. É assim que funciona. Não tem como o Fernando falar aí, vou contribuir com todos os 46, é só meu aí. Não tem, filho. Sinto muito, mas não tem. De forma natural não tem como isso acontecer. Então, o que acontece? BV com BV. Vou cruzar esse com esse com esse. Fiz aí o cruzamento dos primeiros alelos. Vou fazer do segundo alelo. Esse com esse e esse com esse. Isso vai me gerar o quê? Bzão, Bzão. Vou pôr aqui. Bzão, Bzão. Vou fazer o segundo, ó. Esse com esse, né? Já cruzei esse com esse, vou cruzar esse com esse. Vai me gerar um BVzão aqui, ó. BVzão. Agora eu vou pro outro. Já cruzei esse aqui com os dois, vou pro outro. Esse com esse. Vai gerar um outro BV. E Vzão com Vzão. Mole, 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 né? Mole, mole, mole. Vamos saber agora como é que ficou essa proporção. Vamos saber como é que ficou essa proporção fenotípica. Lembrando, fenótipo é o quê? É a característica se manifestando, né? É a característica se manifestando. Então vamos ver como é que ficou essa proporção agora? Fernando, Bzão, Bzão é quem? Bzão, Bzão. Bzão, Bzão, o indivíduo vai, a planta no caso, vai ser que cor? Branca, né? Então eu vou ter uma planta branca, tá? Bzão, Vzão, Bzão, Vzão. Que cor vai ser ela? Lembrando, ó, novo fenótipo. Olha aqui, ó, o que é BV
O que é o BVzão? BVzão é rosa. Logo, esses dois aqui vão ser o quê? Cor de rosa. Tá? E esse Vzão aqui, Fernando, vai ser o quê? Vai ser vermelho, né? Logo, a proporção fenotípica da dominância incompleta, vai ser o quê? Vai ser proporção fenotípica, vai ser uma branca, duas que são cor-de-rosas e uma que vai ser vermelha. A proporção fenotípica vai ser 1:2:1, ok? Isso, dominância completa. É igual à primeira lei de Mendel, que é 3:1? Não é igual. Por isso é que eu chamo isso de exceção da primeira lei de Mendel. Prometi para vocês 3, ok? De 2. Agora nós vamos para a terceira, né? Para a terceira. E tem até questãozinha aqui, cara, ó. Tem até questãozinha aqui. Só para deixar mais claro, talvez o Fernando não desenhe, nem desenhei, né? Mas só para mostrar para vocês como é o processo, ó. E aí eu tenho a formação de uma cor de rosa, né? Vou fazer um exercíciozinho para não sair sem fazer exercício. É bom sedimentar o conhecimento com o exercício, né? Então aqui, ó, a dominância incompleta ou semidominância ocorre quando alelos em heterozigose promovem efeito diferente no fenótipo em relação ao estado homozigoto. Então, Fernando, traduz isso aí pra gente, o que é heterozigose? Acabei de mostrar para vocês, né? São alelos diferentes, gente. Então, se eu tenho Bzão, são alelos iguais. Se eu tenho B é diferente de V, logo são alelos diferentes, né? Então é isso que ele está dizendo aqui. Em plantas maravilhas, que é a Mirabilis, o genótipo abaixo influenciam nos seguintes fenótipos. Aí tem, ó, Bzão, é o que eu estava falando, né? Isso aqui são homozigotos, Bzinho, e aqui os diferentes, né? Alelos diferentes. Bzão, Bzinho para cor de rosa, né? Usando aí a questão de letras diferentes. Aqui ele usou só B, né? Lá eu usei letras diferentes. Mas como eu falei para vocês já, as letras, você que escolhe. As letras servem para representar o gênio. Então o gênio representa com letras. Aí tem assim, ó, um cruzamento entre uma maravilha vermelha e uma branca, nasceu em F1 90 maravilhas rosas. Olha que questão bacana. Nasceram 90 cor-de-rosas. Qual a porcentagem de indivíduos da cor vermelha ocorrerá se autofecundarmos duas maravilhas da F2? Então ele está pedindo aqui nessa questão, para eu saber a porcentagem de indivíduos da cor vermelha, se eu fizer um processo de autofecundação das maravilhas da F2. Então vem para cá. Vou apagar aqui para a gente gabaritar essa questão. Gabaritar essa questão. Vamos lá. Então ele pegou aqui, ó, fazer desde o começo para ser bem didático. Bzão, cruzou com Vzão, tá? Fez esse cruzamento aí. Isso é a geração P, ou geração parental. E ele falou da F1, né? Na F1 eu vou ter o quê? Eu vou ter um Bzão e eu vou ter um Vzão. O indivíduo só pode ser o quê? Só pode ser Bzão. Ele está querendo saber, olha como é interessante, é muito importante. Isso aqui, se na questão passada eu falei para vocês, mostrei para vocês uma questão mais de tradicional, filho, essa daqui é uma questão muito mais voltada para um Enem da vida. Ela é muito mais contextualizada. E é por isso que se faz necessário uma interpretação cuidadosa, cautelosa com isso. Tá bom? Então, quando você for responder uma questão dessa, uma questão de genética, grifa
A orientação que eu te dou, tá? A dica, a técnica que eu estou te indicando aqui, grifa a questão, seleciona aí. Ó, ele falou, Fernando, o que acontece se eu fizer uma autofecundação, né? Um retrocruzamento, tá? Qual será a proporção de vermelhas que ele quer saber? A proporção de... É muito fácil uma questão dessa, filho, porque eu vou ter aqui, ó, Bzão, né? Eu estou fazendo um retrocruzamento. Deixa eu fazer aqui certinho. Ó, cruzei aqui BV com BV, né? BV com BV. Eu vou ter Bzão, dois heterozigotos e um Vzão. Ele está querendo saber de vermelha, né? Da proporção de vermelha, tá? Vocês concordam comigo que das 4 possibilidades que eu tenho, a metade é cor de rosa? Tá aqui, ó, a metade é cor de rosa. Isso, em porcentagem, me cabe 50%, correto? 50%. Dos outros 50, eu vou ter 25 de branca e 25 de vermelhas. Tá? 25 de vermelhas. Quando tu volta, ó, não teve nenhum bicho de 7 cabeças, né? Percebe que é muito questão de interpretação. Ele quis saber lá na questão qual seria a proporção de vermelhas se eu fizesse na F1, tá aqui a F1, tá? Um retrocruzamento. Tá aqui, ó. Se eu fizesse um retrocruzamento, eu teria 25% de vermelha. É por isso que eu sempre falo para os meus alunos, não adianta você começar a querer, tá, ser o aceleradão, porque tem muito aluno assim. Aluno que já sabe, acha que sabe tudo e tudo mais, e quando tu vai pegar as falhas nas questões, o aluno falha conceito básico. Ele falha com relação ao conceito básico. Por isso, volto a frisar. Fernando, essa parte aí da primeira lei de Mendes, esses cruzamentos, eu não entendi. Filho, nós temos aqui no Exat essas aulas lá no Google Sala de Aula. Você tem a oportunidade, na sexta-feira, de ter um encontro só para tirar dúvidas. Então aproveite isso, aproveite o teu investimento e tenha acesso a esse material, ok? Não fique na dúvida não. Então, voltando para cá para a questão, gabarito aqui no caso, letra B, 25% eu teria, tá, de plantas da cor vermelha. Tá? Não, mais uma aqui. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. 10 minutos. Dá para fazer ainda a questão de genes letais. Aqui já é uma historinha um pouquinho mais triste. Por que é uma historinha um pouquinho mais triste, Fernando? Genes letais, né? Ou seja, se é letal, o indivíduo morre. Então, em que situação isso ocorre, Fernando? Essa situação aqui, ela vai ocorrer quando genes alelos se manifestarem em dominância. Então, quando eu tiver homozigotos dominantes, esse indivíduo, gente, sinto muito, mas ele vai morrer, ok? Existem alguns casos que eu vou estar mostrando para vocês aqui. No caso de alguns camundongos que a gente usa em laboratório, acontece isso, tá? A gente tem uma variação disso, né? Tem uma variação disso do amarelinho e do marronzinho, tá? E o que acontece nessa variação do amarelo e do marrom? O que acontece? Quando o indivíduo ele for heterozigoto, o que é heterozigoto? Hétero, de novo, a etimologia da palavra hétero quer dizer diferente, ok? Então o cara é heterossexual. O cara sendo heterossexual, ele vai ter uma atração por sexo oposto. Tá? A palavra homo quer dizer igual. Tá? Então a gente tem essa etimologia importante dentro da ciência, para que a gente possa acabar classificando os indivíduos. E aí o que acontece? Quando for heterozigoto, o indivíduo nasce amarelinho. Quando for homozigoto recessivo, o indivíduo nasce marrom. Aí tu pode estar perguntando, Fernando, e quando o indivíduo for homozigoto dominante? Aí, filhão, ele nem nasce, ele acaba não nascendo. Então vem para cá rapidão para a gente matar essa última parte aí da nossa aula e fechar com chave de ouro, tá? essa nossa aula de hoje, nosso encontro de hoje. Então aqui, ó,
falando aqui de genes letais, tá? E o conceito desses genes letais é alelos, quando se expressam em dominância, em homozigose dominante, geram a morte do indivíduo. Ok? Então, quando se expressam, vou grifar, em homozigose dominante, geram morte do indivíduo. O indivíduo morre. E aí, ó, vem comigo. Se eu pegar heterozigotos, também conhecidos como híbridos, fizer esse cruzamento, de novo, vamos fazer a chuveirada, ó, a chuveirada. Vou fazer aqui a chuveirada. Então, eu vou ter indivíduos que são azão, dois heterozigotos, né? Deixa eu botar direitinho aqui que a letra ficou feia, tá? A letra já não é bonitona. E aí eu vou ter isso aí, ó. Azão tá aqui, azinho tá aqui. Azão tá aqui, azinho tá aqui. Ok? Eu tenho esses indivíduos. O heterozigoto, o ratinho nasce que cor? Amarelo. Se for homozigoto recessivo, o ratinho nasce marrom. E se for homozigoto dominante, ele vai nascer o quê? Ele não nasce, ele morre, né? Então aqui, ó, qual que é o homozigoto dominante? Homo quer dizer igual. Tá aqui, ó, homozigoto dominante. Ele morre. Logo, a proporção fenotípica vai ser o quê? Proporção fenotípica vai ser como? 2 amarelos e 1 marrom. A proporção fenotípica vai ser 2 para 1. Aí você pode perguntar, mas Fernando, e o azão? O azão tu não confere, filho, ele nem nasceu, como é que tu vai conferir? Tá? Ele nem chegou a nascer, então tu já elimina, tá bom? Então essas são as 3 exceções. Ei, desliga não, filho, pega aí teu caderno, desliga não, porque é lógico que nós vamos fazer um exercício para fechar. É lógico, tá aqui, ó, mostrando para vocês aqui o cruzamento que eu fiz, tá? E é lógico que a gente vai fazer esse exercício aí para gabaritar essa questão, fechar com chave de ouro. Diz assim, ó, em camundongos, o genótipo azinho é cinza. Tu é aluno exato, tu é gabaritador, tu é matador de questão, tu faz o quê? Tu já separa, né? Azinho é cinza. Azinho é amarelo. E azão faz o quê? Morre no início do desenvolvimento embrionário, ele nem nasce. Ou seja, é um clássico exemplo de gene letal. Que a descendência se espera do cruzamento entre um macho amarelo com uma fêmea amarela. Logo, ó, o amarelo é o quê? Heterozigoto. Logo, ele quer um cruzamento entre heterozigotos. Macho amarelo com uma fêmea amarela. O que isso vai gerar? Vem pra cá rapidão para te responder isso aqui comigo. Vem pra cá. A gente acabou de fazer, né? Aqui, ó, o macho é heterozigoto, a fêmea é heterozigoto. O que vai acontecer? Aí tu tem que lembrar de probabilidade. Vamos lá, probabilidade. O que é probabilidade, Fernando? Probabilidade vai ser igual ao número de eventos esperados sobre o número de eventos possíveis, correto? De novo, o que é probabilidade? Número de eventos esperados sobre o número de eventos possíveis. Aí, filhão, fica muito fácil de tu gabaritar essa questão. Fica aqui, ó, vou botar aqui, ó, o pesão aqui, ó, que é a probabilidade, tá? Fernando, quantos eventos podem acontecer? Quantos eventos? Aqui, ó, quantos eventos podem acontecer? 3 ou 4? Aí o aluno cai na besteira de botar 4. Como é 4, cara? Esse aqui nem nasceu, tá? Então vai ser 3, né? 3. Fernando, isso aqui é o número de eventos possíveis.
Tá? Agora eu quero o número de eventos esperados. Aí depende do que ele está te perguntando. Para amarelos, quantos amarelos aí podem ser gerados? Quantos? Aqui, ó, 2. Para amarelo, vai ser 2 sobre 3. Tá? E para a questão do cinza vai ser quanto? 3 possibilidades. Em quantos aparece cinza? Só 1, né, filhão? Então vai ser 1 sobre 3. Tá? Vamos para o gabarex aqui. Tá? Vamos para o gabarex. Gabarito letra B. Tá? 2 sobre 3 para amarelo, 1 sobre 3 para cinzento. Tá bom? Meus amores, extremamente importante que a gente tenha uma sequência didática. E essa sequência didática, a sequência da genética, ela é muito prazerosa para aqueles alunos que acabam tendo um comprometimento maior. Tá? A questão de, na verdade, todas as disciplinas, né? Em específico a genética, porque é um enorme quebra-cabeça, é uma sequência. O que eu quero dizer com isso? Se tu perde a aula de conceitos básicos, tudo isso que eu falei aqui vai ser uma enorme complicação para ti. Tu não vai entender nada, tá? Por isso que eu te convido, caso você tenha dúvida, Fernando, não entendi o que é homozigoto, o que é heterozigoto, o que é alelo, o que é gene. Eu te convido a revisitar as primeiras aulas de conceito básico, tá? E também eu te convido para sexta-feira, às 7 horas, estarmos juntos lá no nosso Zoom, tá? Zoom do curso Exat, para a gente tirar as dúvidas, para a gente poder fazer mais questões referentes a esse material, tá bom? Fica atento aí com o teu Classroom, porque vai estar chegando material para vocês, essa apresentação e também lista de exercícios, então fica atento lá, só que vai estar, a lista de exercícios vai estar no Google Forms, tá bom? Então, no Google Forms, onde você responde e já vai te dar aí o feedback, o tão aguardado feedback que você deseja, tá bom? Beijo no coração, espero que a gente esteja em breve juntos novamente. Valeu!